Bem-vindos ao Vox Talk, o nosso bate-papo sobre negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Também temos o Alcides, sócio-diretor da Voxel, e eu sou o César Rossi, e você está no Vox Talk. Bem, Fábio, primeiramente, muito obrigado por atender aqui nosso pedido de vir gravar aqui com a gente, né? Dedicar um pouco do seu tempo. Fica à vontade aí para se apresentar e falar um pouco da sua experiência para a gente. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui. Me apresentar, na verdade, palestrante, quando se apresenta, quer falar, né? Já é natural, Quer falar, né? Eu normalmente trago isso um pouco mais pro lado pessoal, né? Que eu entendo que a gente, quando fala de atendimento, principalmente, precisa trazer esse lado humano, e eu gosto muito de fazer essa relação. Então, antes de ser um profissional de atendimento e vendas aí há 26 anos, antes de ser alguém que faz palestra, que dá treinamento, eu sou o Fábio. Eu sou um cristão de 45 anos, casado, tenho 3 filhos, um rapaz de 23 anos, uma moça de 20, outra de 16. Tenho uma enteada que eu criei como filha desde muito pequenininha, que me deu um neto há pouco tempo, né? Acabou de fazer 9 meses. E por conta disso tem um genro oficial e outros 2 aí querendo entrar pra família. Só tem alguma nora por aí, eu não sei ainda. Tem uma nora por aí, não sei ainda, meu filho não me contou, né? Eu costumo contar isso para as pessoas porque a gente precisa ter essa relação humana, né? Principalmente para quem fala de atendimento, entender que do outro lado tem uma pessoa. Então, para falar de atendimento, eu preciso fazer essa apresentação. Então... Mas eu já vou te contar. Sensacional essa perspicácia de como atender quem está do outro lado. Exato. Eu já ia perguntar, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você escreveu, você já puxou para um lado completamente voltado ao melhor atendimento, né? Até na apresentação dele. Mas desculpa, vou aí, por favor. Não, tranquilo. Agora sim, né? Depois que a gente fala do lado pessoal, eu posso especificar um pouquinho. Então, eu já falei que eu trabalho com palestras, com treinamentos. A gente faz um pouco mais do que isso, né? E a gente conversava um pouco antes de vir fazer o podcast sobre o fato de ter publicado livros, essas coisas. Eu uso isso, na verdade, mais como uma forma de levar conhecimento para as pessoas, uma forma eu posso dizer, de enraizar aquilo sobre o qual eu trato nos treinamentos e tal. Então, eu publiquei o primeiro livro lá em 2017 sobre atendimento, hoje já são 5 em autoria e coautoria. Então, eu falo de atendimento, de negócios, de vendas, de resiliência, que é algo que a gente precisa também no nosso dia a dia. Então, a gente usa isso mais como um embasamento, né? Para calçar a informação, para poder enraizar isso. Mas o trabalho no dia a dia é esse, né? Trabalhar com o público, trabalhar com atendimento, trabalhar com negócios, ajudando as empresas a se desenvolver. Então, basicamente é isso. Você tá com o Rojão, que ele tem um arsenal, que nada nessa mão, ele abre assim, um arsenal de assunto. Tenta focar em um aí. Vou tentar puxar o tapete dele logo de cara. Vamos lá. Fábio, o cliente sempre tem razão? Opa! Essa pergunta é comum. Cara, a gente ouve muito falar isso, né? O cliente tem sempre razão. Na verdade, não. O livro lá de 2017 tem um capítulo que fala só disso. O cliente nem sempre tem razão. Mas o fato de ele não ter razão não significa que ele não seja a razão do meu negócio. Ele não tem que ser ouvido. Ele é a razão do meu negócio existir. Ele é a razão do meu trabalho se eu não sou o dono da empresa. Com razão, não, você precisa dele. Então, se eu sou funcionário, a razão do meu trabalho existir é o fato de existir um cliente. Então, eu preciso entendê-lo, eu preciso atendê-lo da melhor forma possível, e quando ele não tiver razão, quando eu não puder fazer o que ele quer, então eu preciso de transparência, de respeito, de atenção. Falar com jeitinho. Exatamente, tem que ter uma forma de fazer isso. Eu lidei com ouvidoria por 11 anos, e aí a gente via muito isso acontecer. Na maior parte das vezes o cliente não tinha razão. Ele reclamava de algo que ele não tinha direito, reclamava de algo que não tinha acontecido, acusava de algo que não tinha sido feito, mas eu não podia rebater ele no primeiro momento. Você precisa acolher a reclamação, entender o que ele quer, tentar encontrar junto com ele uma solução para aquele problema. Então, ele nem sempre tem razão, mas como ele é a razão, a gente precisa encontrar caminhos juntos, porque o meu negócio depende da existência dele e ele precisa do meu serviço ou do meu produto para alguma coisa. E dependendo do que está acontecendo, é interessante, porque ele acabou de viver um problema. Então ele está estressado com aquilo.
E você percebe e fala, puxa, seria legal eu tratar isso num segundo momento. Mas você não tem você não consegue jogar ele lá para frente porque ele quer resolver ali. Uhum. E muitas vezes é como você falou, ele não tem a razão naquilo que ele está solicitando. Então você tem que chegar lá e ter uma perspicácia muito boa de como é que eu vou falar para ele que ele não tem a razão, sendo que ele está no ápice ali Do estresse, do né? estresse. Uhum. Tá? Nem sei como é que se vocês recomendam alguma coisa em relação a isso, ou é só o jeito mesmo de Eu se sempre falar? costumo falar sobre isso, como lidar com o cliente numa situação de conflito. Sim. Na hora que o cliente está reclamando de algo, tendo razão ou não tendo razão. Porque o impulso nosso como ser humano é rebater, é me defender, é defender a minha empresa, defender meu colega, tá? É mostrar para ele que não é bem assim. Ah, porque o cara lá, não sei o que, tá querendo me passar a perna. Normalmente você vai querer dizer, não é bem assim, vamos. Não é o momento de fazer isso. Certo. Num primeiro momento, Julgar o mérito, você né? só precisa acolher a reclamação. Porque ele está tão enraivecido naquele momento que qualquer coisa que você diga ao contrário vai ser água fria e óleo quente. Sim. Então você só precisa acolher a reclamação, tá? Deixar que ele fale, fazer perguntas mostrando que você está interessado em entender o que aconteceu, entender qual foi o ponto de vista dele, o que incomodou, qual foi o problema. Então você começa a fazer perguntas mostrando que eu quero te entender. Tá? Deixa eu entender, já que eu sei que isso não costuma acontecer aqui, mas não vou dizer isso para ele no primeiro momento, deixa eu entender. Aí, a partir do momento que o cliente percebe que você está de fato interessado em resolver o problema, que você não está ali para se defender, que você está ali para solucionar, vai baixando a adrenalina. Ele começa a te encarar como alguém que, opa, é alguém sério que está aqui na minha frente. Ele Deixa eu começa a continuar trocar conversando com ele. com você, né? Aí essa troca começa a acontecer, vai baixando a adrenalina, e aí juntos vocês começam a encontrar outros caminhos da conversa. Então o primeiro momento é acolhimento, depois é entendimento, e aí é construir junto com ele a solução para aquilo. Você começa a fazer perguntas para tirar dele indicativos de para que lado a gente vai. Como é que eu faço para mostrar para ele que não é aquilo que ele está pensando, como é que a gente resolve, mas sem dizer para ele, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado? Isso também vai ser jogar água fria no óleo quente. Me desculpa. Você já ligou num call center? Já. Eu não vi você escrevendo um call center. Não, Não vi. É um cara que estudou bastante, né? Você sabe como tratar um cliente. Quando você liga no call center, primeiro ele vai, diz que um, diz que dois. Você coloca o cara e coloca atendente e ele diz que um, diz que dois de novo. Não tem, olha, eu disse que, hein? Eu tô lá atrás, mas eu não vi você falar de um call center, né? Não. Por duas coisas. Primeiro, eu atendi a ouvidoria ali, ó, olho no olho, pessoalmente. Trazia para minha sala. Né? Chega alguém aqui na tua empresa, querendo, insatisfeito com alguma coisa, aí você tira a pessoa do ambiente, obviamente, no convite, né? Vamos conversar e tal. Você tira a pessoa do ambiente, porque ela quer esbravejar. Fazer Tem um café, tem uma elimina a água, chance do tem show, que- né? Exatamente, leva ela para o outro lado para poder conversar. E quando você fala de call center, a gente vai para um problema que nós conversávamos um pouco antes do podcast. As empresas nem sempre estão preparadas para fazer o atendimento, usam a tecnologia porque precisam utilizar, porém não conseguem fazer essa conciliação. Então eu preparo uma equipe de sei lá quantas pessoas, às vezes tem empresa que tem a centena de pessoas no central de call center, para fazer aquele atendimento que tem um script que ele tem que ler. Se ele não ler, a ligação é gravada e depois tem um supervisor ali em cima dele. Então ele tem que cumprir aquele script e, cara, isso não é atendimento. Você chama de atendimento, mas isso não é atendimento. Isso é uma forma de você cumprir uma tabela ali, tentar resolver um problema, minimizar algumas coisas e partir para o próximo. Não é atendimento. Então, quando você liga uma ouvidoria com atendimento desse jeito, desculpa, não é atendimento. Eu não sou especialista, mas eu sei que existem diversas leis que foram criadas aí com base, não sei se Código de Defesa, alguma coisa assim, né? Por exemplo, o cliente não pode, ele liga, ele tem que ser atendido, ele não pode ligar e ficar chamando e não atender. Ele tem que ser atendido em tantos segundos, em tantos minutos, ele tem, ou seja, existem algumas regras que foram feitas que para você atender a isso 100% com o ser humano, o custo fica inviável. Então, talvez daí o nascimento, ou o surgimento, ou a proliferação dos robôs, do atendimento automático, né? Você, para poder atender uma determinação de lei, você acabou piorando a situação do cliente, né? Sim. A gente falava um pouquinho sobre essa questão do uso da tecnologia. Ela é necessária. É necessária. As empresas, para serem competitivas hoje, né, elas continuarem no mercado, poderem crescer, elas precisam reduzir seu custo, elas precisam produzir mais rápido, atender mais rápido. Então a tecnologia ela é necessária.
A gente aqui, como gestor das empresas, precisa entender como é que eu faço para equilibrar o uso dessa tecnologia, que ela é necessária, é fundamental para que eu continue existindo e seja competitivo, com o outro lado, que é o cliente, que eu preciso atender. Que eu preciso realmente dar atenção a ele sem perdê-lo para a concorrência, dar atenção para ele, para que ele me recomende para outras pessoas, porque é muito mais barato eu conquistar um cliente novo assim do que eu ter que investir em marketing, equipe na rua, fazendo prospecção, não sei o quê. Indicação, É fazer um cliente satisfeito. Então eu preciso equilibrar essas duas coisas. Realmente é um desafio, o que você falou. Você tem uma empresa grande, você tem que dar atenção por causa de legislação e tudo mais. Como é que eu faço para esse atendimento? Pô, um monte de gente. É um monte de gente que está despreparado. Aí você bota o script na frente dele e manda o cara ler. Só que às vezes você acaba só atendendo a legislação, mas acaba perdendo o cliente do mesmo jeito. E tem um lado que eu acho que é pior ainda, porque as empresas elas se preocupam em treinar esse profissional. Só que eles treinam, dão um script, mas a pessoa não tem aquela paciência, não tem aquela perspicácia de fato entender o que está acontecendo. Ele quer seguir aquele script e muitas vezes não tem paciência. Vários não têm paciência. Principalmente porque os call centers, eles são quase todos terceirizados. Ninguém tem um call center com funcionário próprio. E aí nessa terceirização, a pessoa tem uma rotatividade de funcionários muito grande. Ou mesmo dentro das empresas, eles trocam de um call center para o outro, ou mesmo dentro dos clientes. Por exemplo, você prepara uma pessoa para ser um atendente de call center, mas cada cliente em que essa pessoa vai atender tem um sabor diferente, tem uma cor diferente. Você precisa ter uma pessoa com habilidades diferentes para cada tipo de negócio, né? Somente seguir o script não vai dar certo. Né? Então, isso eu acho bastante complicado. Mas o processo é o mesmo, né? A questão que eu vejo muitas vezes é o engessamento da operação, né? Como você tem um script engessado, você tem poucas situações onde ele tem alguma flexibilidade, quase nunca. Você tem que ter um script, mesmo que você diga que não é aquilo, ele tem que voltar para o script, ele fica retornando para você. Né? E você vai enraivecendo o que está do outro lado. Exato. O cliente quer solucionar a questão que não está no script. Ele quer tratar de algo que não está no script, ou de um problema que veio antes do script. Como é que ele fez para entrar em contato? Foi no site, ele ligou para a empresa, como é que ele fez para conseguir chegar nessa pessoa que está atendendo do outro lado? Ele teve alguns caminhos antes ou ele já chegou com raiva? Porque normalmente ele já chegou com raiva. Entrei no site para descobrir, levei meia hora para descobrir como é que eu faço para falar com alguém. Eu já tô pé da vida. Pessoal de mais idade, você quer um telefone para falar com alguém. E não quer ficar você não quer usar um WhatsApp, você não quer usar um chatbot que está na tela. Né? Você quer um número para falar com alguém. Planejar essa operação, que a gente fala de experiência do cliente há quantos anos, né? Planejar essa operação de experiência do cliente, né, de jornada do cliente, planejar essa operação vai fazer com que a pessoa chegue no call center mais leve. Eu não sei se eu sou pesado, mas muitas vezes eu quero resolver um problema. E eu não estou tão nervoso assim. Mas eu tenho que passar tantas vezes por tanto 1, 5, 7, volta, liga de novo, que a hora que eu chego eu já estou estressado. Eu não estava. Se alguém me atendesse no primeiro momento, olha, estou com um problema aqui no cartão de crédito, na garantia, não, mas diz que um, diz que dois. Pera aí, não é nesse departamento, é no outro. E depois você tem que discar o CPF de novo, falar... Repetir enraivece o cliente. Para cada pessoa que você fala, você tem que digitar seus dados de novo, ou seja, o sistema não armazenou, você tem que de novo pesquisar. E isso acontece, por incrível que pareça, não só nos call centers da vida. Você liga na empresa mesmo, não é um call center, não é uma reclamação, quero uma informação, você liga na empresa, a pessoa que te atendeu vai ter que passar para alguém, não repassa a informação, você repete a mesma informação, aí passa para um terceiro, você repete a mesma informação, quando chega nesse terceiro, o cliente já está... E parece que teve lei também falando disso. E você deveria passar a informação uma vez, e essa informação deveria valer por todo o processo. Eu juro que eu vi algo do tipo. Mas é complicado, é muito complicado isso. O problema são... Você tem cultura das empresas que precisam ser trabalhadas, cultura de olhar para o cliente, colocar ele no centro, entender que tudo gira ao redor dele, que aí eu começo a tratá-lo de maneira diferente e enxergá-lo de maneira diferente. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com call center, mas me puxou aqui agora. Eu fui gestor por 11 anos, gestor de equipe mesmo comercial. E muitas vezes era combinado algo com o cliente, de prazo, e o cliente às vezes ficava incomodado porque não era cumprido o prazo que ele queria, que as coisas não chegavam do jeito que ele queria. E aí quando você ia levantar a informação, você descobria que na cabeça do atendente, do vendedor, seja lá o que for, estava tudo certo.
Por que não? Ele encomendou, estou esperando chegar e tudo mais, enquanto não tem outra informação, tá tudo certo. Ele encomendou 10 peças, chegaram 5, eu avisei para ele que chegaram, e ele veio buscar 5, quando chegaram as outras. Cara, a pessoa programa a vida dela em função da informação que combinou com você. Uhum. O cara pediu para alguém pegar o filho na escola, ele pediu para sair do serviço mais cedo, ele foi descontado daqueles horários, ele deixou de visitar um cliente, pode ter adiado uma reunião com o cliente, porque ele combinou totalmente algo a rotina com você. baseado nessa informação. E aí quando ele chega, ele descobre que não era bem assim. Que ele foi buscar, sei lá, o carro que foi fazer serviço não estava pronto, que ele encomendou um produto que não chegou metade. É porque se você não se coloca no lugar do cliente nesse caso, a gente fala muito de empatia, né? Se coloca no lugar ali, de entender que ele muda a rotina dele em função de você, que ele poderia ter escolhido a empresa do outro lado da rua, do outro quarteirão, da outra cidade, do outro lado do mundo, às vezes, para comprar, e ele escolheu você, e é isso que paga suas contas, é isso que mantém sua empresa, é isso que mantém seu emprego. Se você não enxergar essas conexões todas, você trata no script. É só aquela vez que você vai atender ele. Né? E tem gente que não tá nem aí, né? Tem gente que não tá nem aí. Se o cara não for o gestor, se o cara não for o líder, muitas vezes ele não tá nem aí. Porque para ele é só mais um dia. Sim. É só mais um cliente. Sai esse, vem o próximo. Tô cumprindo meu horário de trabalho. Sai esse, vem o próximo. Espero que ele não volte mais, esse cara. Espero que venha o outro. Sim. Tá, mas aí no outro você faz a mesma coisa. Não, e o problema é que esse que não volta mais vai levar uns 10 juntos. Porque vai falar fazer mal. negativo. Vai fazer a propaganda Marketing negativa. negativo. Isso é péssimo. Uhum. Então tem que ter um melhor investimento aí nessa cadeia, nesse processo. E no profissional, e infelizmente a gente sabe, né? Que o profissional da linha de frente do call center hoje são poucos remunerados. Então é um problema complicado aí de se resolver. Pegar essa coisa de levar embora junto outros e botar esse lado positivo. Eu sempre achei que a gente aqui no dia a dia comentasse a respeito de situação que enraivece a gente só. Eu fui na empresa X lá, fui mal atendido, chega aqui esbravejando, lugar assim, engraçado. Na minha cabeça eu não chegava pra contar pra você, cara, eu fui em tal lugar, o atendimento foi bom. Sabe que as pessoas só desabafavam. Uhum. Só que quando eu fui escrever, eu fui fazer pesquisa, não queria tirar só das vozes da minha cabeça. E aí, uma das informações que eu trouxe, cara, eu não lembro o número exato, mas em torno de 70% das pessoas pesquisadas informaram que elas têm o hábito de contar para os outros quando elas são bem atendidas. Você começa a investigar, você fala assim, por quê? E geralmente não são. Aí ficam tão surpresas. O diferente já virou exceção. O diferente é ser bem atendido. Fui em tal lugar, ou liguei em tal empresa. Cara, eu fiquei surpreso. O atendimento dos caras é surreal, não vejo nada disso parecido. Você começa a contar que você foi bem atendido. E era pra ser assim em todo lugar. Você fica surpreso porque a empresa fez o que tinha que fazer. Deixa eu até contar um caso. Outro dia eu estava no supermercado, com a minha filha no carrinho e tal, comprei umas garrafas lá e tal. Já tinha pago e tal, tava entrando no carro, uma garrafa caiu no chão. Quebrou, puxa vida, minha filha tá bem e tal. Passou 2 segundos, apareceram 2 pessoas, não se preocupa, tiraram essa garrafa quebrada. O outro pegou, olhou assim e tal, me ajudou. Quando eu entrei no carro, o cara veio com uma outra garrafa do que eu tinha comprado. Olhei, Só surpresa, né? não imaginava, isso claro, fiz o que você falou aí. Contei pra meio mundo que pode quebrar uma garrafa no estacionamento. Você vai ganhar outra. Não imaginava que ia acontecer isso. Então, de fato, me surpreendeu e eu contei aquilo para várias pessoas. É interessante. É muito interessante isso. A visão da boa experiência. Sim, é claro que assim, isso envolve custo. Né? Claro. Nem sempre a empresa vai dar autonomia para os colaboradores ficarem assumindo custos em seu nome porque aconteceu um acidente, ou seja lá o que for. Né? Mas mesmo que ela não tivesse te dado a garrafa, quantas vezes acontece alguma coisa e ninguém vem sequer para ver o que aconteceu? Você se machucou, né? Aconteceu alguma coisa. Normalmente as pessoas não fazem nem o básico. Então, eu costumo dizer que assim, inovação é importante. Cada vez mais para se diferenciar. Só que as pessoas falam de inovação, mas não cuidam nem do básico. É como querer colocar o telhado sem fazer a fundação da casa primeiro. Então você olha grandes empresas que você olha na mídia, eles estão divulgando novas tecnologias, investimento nisso, investimento naquilo. Quando você entra na empresa, você passa despercebido. Você liga, ninguém atende. Você entra no site, manda um e-mail, nunca volta uma resposta. Você pede um orçamento de alguma coisa, leva 3 dias para alguém te responder perguntando o que você precisa. Você fala assim, cara,
que atendimento é esse, né? Se eu nem comprei, eu já estou sendo mal Então eu atendido. preciso somar, cara. Eu preciso da tecnologia, eu preciso de inovação, eu preciso porque o mercado está me exigindo isso, não quebro. Tem Uhum. gente muito mais avançada do que eu preciso ser competitivo e tudo mais. Não esquece do básico. Não esquece de atender o cara. Não esquece de dar retorno. Tá chovendo um cliente na sua horta? Duvido. E aí o cara te pede um orçamento, você não responde para ele? Será? Qual que é? Será? É complicado. Não. É muito E a complicado. frustração não pode começar no orçamento. Não pode ter frustração, né? Mas se a frustração já começa no orçamento, imagina depois que você pôs o dinheiro lá. É porque você falou agora um pouco é verdade, né? A pessoa fala, eu tô sendo mal atendido antes de gastar, ou seja, quando a pessoa tem que me cativar para eu somar os valores do que eu quero, mais com o atendimento, porque na verdade você compra quando você tem a soma de todos esses valores, né? O produto é o que você quer, ele traz uma garantia boa, a venda foi bem feita, você sabe que você vai ter uma garantia, e a soma disso tudo que faz você tomar a decisão pela compra. Se nesse momento você não está sendo bem atendido, isso já vem na mente exatamente isso. Ixi, se eu tiver um problema, como vai ser? Quando eu falo de atendimento, eu falo que assim, tudo que o cliente vê, ouve e sente, causa nele uma percepção que é inconsciente. Uhum. Uma percepção que é um impacto emocional que a gente tem que é inconsciente. Felizmente eu não estou captando todos os estímulos que estão aqui ao mesmo tempo. Uhum. Mas o cérebro tem a capacidade de filtrar isso. Eu só estou prestando atenção aqui. Mas ele está captando a luz, a cor, outros sons, as pessoas lá fora, uma série de coisas. Isso está sendo armazenado aqui de alguma forma. Está me causando um impacto. Aquilo que você fala causa mais impacto. Aquilo que eu vejo mesmo causa mais impacto. A hora que eu chego para falar com você, eu já tenho uma percepção se confio ou não em você. Se eu estou disposto ou não a comprar com você. Então, quando eu chego em você, já tem essa percepção criada no meu inconsciente, cara, porque eu mandei uma mensagem, você não me respondeu, pedi um orçamento, você não me deu, eu entrei na empresa, ninguém olhou para mim, ninguém me cumprimentou, e aí já estou com o pé atrás. Tudo isso é atendimento ao cliente. Eu já estou com o pé atrás. Então, se eu tiver a oportunidade de comprar com o teu vizinho, desculpa, mas eu estou indo. Se ele me atender um pouquinho melhor, se ele sorrir para mim, eu já fui. Foi tão ruim aqui. Não tem o preço, né? O mínimo já te tendenciou. Exato. Então, assim, a gente precisa somar aquilo que a gente consegue ser melhor do que a concorrência com aquilo que a gente deveria ter aprendido na escola, já tem, né, de ter educação, cara, de atender as pessoas com atenção, de olhar nos olhos, de ouvir as pessoas. Eu fiz check-in num hotel em Belo Horizonte um tempo atrás com a minha esposa, como a gente é de hotelaria, né, trabalhei 9 anos na hotelaria, e minha esposa 11, a gente começa a prestar atenção nessas coisas. Compara, né? O check-in inteiro, o cara olhando pra tela do computador, ele não olhou pra gente nem pra dar oi. Eu não vou falar o nome do hotel aqui, é óbvio, mas que vontade que eu tenho de voltar para ele do hotel? Não tenho vontade. Na época eu andei falando do hotel para outras pessoas. Você está dando sempre os exemplos negativos e os positivos. Eu já tive uma experiência um mês atrás, excelente, até postei que eu estava no restaurante do hotel, peguei um pãozinho lá, fermentação natural, falei, nossa, que legal, passou um chefe assim do lado. Falei, tudo bem? Você que fez o pão? Sim, eu que fiz, a gente faz, sei lá, 40 pães no almoço, 30 no jantar e 100 no café. Eu falei, pô, excelente isso aqui, demora o quê? 12 horas? Eu falei, pô, sou fã desse pão aqui. Tá bem. Chegou à tarde, tinha uma sacola com 2 pães na escrivaninha lá do quarto, com uma baita dedicatória para mim, sabendo que eu gosto desse tipo de... Falei, olha que sensacional. E aí ficou bom, como é que ele sabia que era o meu quarto? Mas ele sabia, colocou lá o pão e me agradou, me surpreendeu. Ele foi atrás, ele, né? Provavelmente, acho que quando alguém estava com a minha filha, minha esposa, falou, como que quarto vocês estão mesmo? Só para anotar aqui, já falou pro chefe. Bem positivo. Mas aí cai num ponto que você falou que nem sempre as pessoas têm a autorização de fazer tudo isso. E às vezes a gente tem, não esse problema, mas a gente vive isso aqui dentro da Vox. Graças a Deus a gente prima muito pelo excelente atendimento aos nossos clientes. Graças a Deus não tivemos nenhuma reclamação até hoje. Mas às vezes a gente tem a nossa briga interna, onde o César chega e fala, puxa vida, o cara comprou essa caneca, mas eu vou entregar 2. Puxa, mas não foi uma só que o cliente comprou, não, eu vou entregar 2 por causa disso. Cara, vamos lá, outro dia, ganhamos um contrato para fazer um atendimento, eu preciso de 2 pessoas. Eu falei, não, você vai ter as 2 e eu vou colocar mais um terceiro. Como assim?
como é que é? Compra dois, leva três. É bem assim. Mas por quê? Porque na hora que um faltar, eu preciso ter o outro. E se eu falar para você que eu vou cobrar o outro, você não vai querer pagar. Mas eu sei que eu tenho esse problema. Então a gente está sempre primando aí para conseguir surpreender o cliente. E até tem vários painéis aí que a gente está sempre sendo muito bem avaliado. Mas o quanto isso se torna em negócio, o quanto isso se torna boas referências, difícil de se medir. Sim, sim, sim. Bem difícil. Sabe que você abordou isso e eu ia falar justamente desse assunto que a gente estava falando sobre o atendimento de vocês. Sobre o fato de que, para muitas vezes competir no mercado, você precisa se apoiar no teu serviço, no teu atendimento. Né? Muitas vezes você compete com empresas muito grandes, empresas com portes muito diferentes do seu, empresas que têm potencial de investimento talvez maior, empresas multinacionais e tudo mais. Isso acontece em todos os segmentos. Né? O cara que está no varejo, ele tem uma loja pequena e tem uma rede do lado dele. O cara tem uma farmácia de bairro, o outro tem uma rede do Brasil inteiro. O cara tem uma empresa de tecnologia aqui e tem uma empresa de tecnologia com sede na Europa, que tem 50 mil funcionários. Exatamente. Então você concorre com gente que de repente é desproporcional. Como é que eu faço? Além de eu ser tecnicamente muito competente, eu preciso me diferenciar de outra forma. Não dá para ser investimento em marketing, não dá para ser... Tem que ser narrativo global, tem que ser ali. Porque falava com vocês, a gente trabalha no B2C e no B2B, mas é sempre B2B, é sempre uma outra pessoa do outro lado. Então, se a pessoa do outro lado percebe que o atendimento é para ela, atenção para ela, que eu não estou fazendo atendimento de 3 pessoas ao mesmo tempo, que eu estou interessado em resolver o problema, que você falou aí de deslocar uma terceira pessoa para resolver. Até eu vou jogar uma pimentinha na tua fala. Você falou assim, eu sei que eu tenho este problema, eu não falaria isso, porque você jogou algo que não é legal. Sim, entendi. Eu sei que se a gente tiver algum imprevisto, eu tenho essa oportunidade. Atender, faz isso sempre para um lado de que não, eu preciso te atender, então nunca paga por problema. Já aprendi mais. A palavra negativa mostrou, acabou com a sua ação totalmente positiva. Tem um problema. Tem um problema. Será que a empresa dele, de repente, as pessoas faltam? Será que a pessoa deixa na mão? Não tem um problema. Então, se a gente tem uma estratégia, de maneira alguma, a gente vai interromper o trabalho, vai estar sempre tem alguém que possa fazer. Beleza. Então, se a pessoa enxerga que você está sempre disposta e disponível para resolver o problema, é com você que ele vai querer tratar, cara, porque a outra empresa tratou ele como mais um, era só mais um número. Empresas gigantes às vezes têm essa questão de não conseguir enxergar 100% o cliente que ele tem do outro lado do mundo. Sim. As redes muitas vezes têm isso. Eu trabalhei em concessionário, né? Parece que eu trabalhei em todos os negócios do mundo, né? Fui no concessionário, tudo bem. Trabalhei 11 anos em concessionário de veículos, que era uniponto, era uma única concessionária na região. As concorrentes ao redor eram rede, dezenas de concessionárias pelo estado inteiro. Como é que a gente conseguia se diferenciar, ou como é que a gente conseguia ser competitivo no mercado? Da maneira como a gente atendia. Né? Era a única na região que tinha o hábito, a prática de encomendar coisas, de correr atrás de produtos que não tinham a pronta entrega. A fábrica não tem, mas eu consigo isso em outra concessionária da rede. Então a gente fazia isso como prática. Tinha cliente que comprava com a gente e falava, só compro com vocês porque vocês são os únicos que quando não tem as coisas vão atrás, que vocês procuram resolver para mim e não simplesmente falam assim, não tem, acabou. Então, a diferenciação de quem não é gigante, vai ter que ser no atendimento. E muitas vezes, e aí seria outro dado de pesquisa, é claro que cada segmento é diferente, tá? Mas as pessoas estão sim, não é só historinha, dispostas a pagar mais caro por um bom atendimento. Tá? As pesquisas que a gente fez para o livro traziam que 70% das pessoas pagam até 20% mais caro para serem bem atendidas em empresas, simplesmente porque o atendimento é melhor. É claro que isso é genérico? Muda de segmento para outro segmento? Muda. Mas mostra como é que a cabeça das pessoas, eu estou disposto a pagar até pouco mais caro se eu estiver num lugar onde as pessoas estão me dando atenção, querendo resolver o problema para mim. Não é dar atenção simplesmente para estar ali me pageando, mas mostrar que está interessado em resolver o problema. Na sua necessidade. Porque eu não sou mais um. Então, o atendimento ele se diferencia aí. Então, se você é uma empresa de tecnologia diferenciada pelo atendimento, cara, não tem nem o que falar. Eu fui bem atendido desde o portão lá. Vocês foram buscar lá no portão quando eu cheguei.
Foi bem isso mesmo. Eu tava em Exatamente. reunião, não conseguia atender, arrumei alguém e falou, desce lá e ajuda o Fábio a entrar, já mostra o Exato. Então, por exemplo, mas o que eu acho interessante é, isso não é processo para nós. Uhum. Isso é normal. É cultura. É a É cultura da cultura. empresa. Isso não é que, tem que. Não, não tem. Olha, vai chegar alguém, beleza. Vai alguém lá. E quem desceu para te receber, escutou a conversa e se dispôs a fazer. Não Uhum. não foi a pessoa que eu chamei. Eu chamei uma pessoa que também estava ocupada, falou, também estou ocupado. Essa Um cultura. outro levantou e falou assim, eu posso fazer para você, desceu para te atender. Né? Cultura. Foi natural. Isso é interessante, mas é difícil colocar essa empresa. Uhum. É dia a dia. Realmente difícil. Dia a dia. E parte da liderança, né? É o exemplo, né? Parte da liderança. É o exemplo, tem que partir, né? A gente vê que isso acontece em qualquer nível aqui dentro. Exato. Né? Então essa que é a... Eu sempre falo que o papel do gestor, do líder, é puxar a equipe pra cima. Uhum. Tá? É puxar a equipe pra cima. É mostrar a todo momento pra que lado nós vamos. E, cara, é assim que eu quero que haja, então é assim que eu vou agir. Uhum. Tá? As pessoas enxergam aquilo e começam a fazer porque faz sentido. É a liderança por Exemplo, né? Por exemplo. Por exemplo, Tá? né? Liderança por exemplo. Exato, Nossa, exato. bem interessante. Agora, até que ponto vale a pena esse investimento? Imagina a empresa que não tem essa cultura e queira criar. Tem algum índice, alguma medição? Poxa, vou começar Contrata investir uma oferecendo consultoria para fazer diferencial. isso, para criar esse ambiente. Para começar, existem ações que não tem custo nenhum, né? Construção de Bom cultura. dia. Construção de cultura Bom é dia a dia dia. de graça. Construção de cultura é dia a dia. Bom É dia. exemplo, é como é que eu lido com a equipe, com o fornecedor, com o cliente, com qualquer pessoa que me procura. Então, se um curioso que entrou no meu site, que mandou uma informação, mandou um e-mail para mim, um curioso que ligou para mim e nem era na minha empresa com quem ele queria falar, como é que eu lido com esse curioso? Eu chuto, porque não tem nada a ver com a minha empresa, ou mesmo sem dispor muito do meu tempo, porque eu preciso desse tempo, eu o trato de maneira respeitosa, com atenção, indico caminhos para ele, olha, nossa empresa não lida com isso, mas tem essa empresa aqui que é fornecedor nosso, que é parceiro nosso, que faz isso que você quer. Assim, só de enxergar que, opa, o curioso não foi chutado, o curioso foi tratado com respeito e atenção, você já começa a construir. Então, você lida com a equipe, com o fornecedor, com o curioso, com o cliente, sempre desta forma, você vai construindo a cultura da empresa. E é claro, como é que você faz para poder impulsionar isso? Trabalho de consultoria, trabalho de treinamento. É claro, isso envolve investimentos e depende do tamanho de equipe, depende do tempo que você vai dispor para fazer isso, né, da empresa ou do profissional que vai fazer. Mas no dia a dia, o investimento que você tem é um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção com a tua equipe. Não tem custo. E pegando todos esses estudos que você já fez aí, Fábio, se você fosse dar um caminho ou dar uma primeira dica aí para essas zilhões de empresas que a gente sabe que quando você quer ser atendido, parece que eles colocam barreiras de atendimento, né? Pelo menos eu me sinto assim, quando você descreveu o call center, eu aqui, que call center é esse que eu vou ligar? Deve ligar nesse que eu não tenho nem problema. Você já pensou em abrir empresa de call center? Por esse estudo, o que você recomendaria para esse pessoal? Tinha uma dica como começar a melhorar esse mundo aí? Só um comentário sobre esse assunto, emocionalmente é desgastante. Qualquer reclamação que você escute, tenha razão ou não tenha razão, emocionalmente é desgastante. Então é claro que o operador de call center vai sofrer bastante disso. Tanto que as empresas costumam fazer células com poucos profissionais, com um supervisor, muitas vezes o cara várias vezes no dia tem intervalos de descanso e tudo mais para desestressar, porque ninguém liga lá para elogiar, liga ou para reclamar ou para cobrar algo e a pessoa vai se estressando. Então, nunca pensei em abrir um negócio de call center, porque emocionalmente é desgastante. Você já sabe bem. Já fiz isso, já contou um monte de experiência, abrir call center não tá na lista. Eu sempre lidei na auditoria com extrema calma, extrema cautela, nunca reagi, resolvi, se não 100%, 99,9% dos casos de ouvidoria, mas aqui por dentro o estômago não estava tranquilo. Porque a pessoa está vindo reclamar de algo, principalmente depois de um tempo, você tem a empresa na veia. Você não quer ver ninguém falando mal da estrutura, da equipe, do produto, do serviço. Então quando a pessoa começa a falar, que vai te incomodando. A reação normal seria reagir. E não é o caso. Não. Mas voltando. É o que a gente está falando agora, cara, de cultura. O primeiro passo é como é que eu trabalho a cultura da minha empresa
com foco no cliente, com o cliente no centro. A gente fala de foco no e foco do cliente, né? As duas coisas têm que caminhar juntas. Eu tenho que ter o foco no cliente, entender que minha empresa depende dele, tudo depende dele, então eu tenho que fazer tudo orbitar ao redor desse cara. Mas tentar enxergar o foco que o cliente tem. Como é que ele me vê, que necessidades ele tem, como é que seria para ele o ideal. E dentro desse ideal eu não consigo atender tudo, então como eu posso adequar a minha estrutura, o meu processo para chegar mais perto desse ideal. Então, começa com cultura, não tem outra forma. De trabalhar a cabeça das pessoas dentro da empresa, mentalidade de vendas. A gente conversava um pouco antes sobre, às vezes você tem dentro da tua equipe gente que não lida com o cliente no dia a dia. Para lá na área de atendimento, para na área de vendas, é o teu administrativo, é o seu time técnico, as pessoas que no dia a dia quase não falam com o cliente, é raro. Só que se elas não enxergarem também a importância que o cliente tem no processo, que a tua empresa é uma empresa de vendas, independente do produto ou do serviço que você entrega, a tua empresa é uma empresa de vendas. E cada pessoa ali dentro tem um papel nesse processo de vendas. Seja o papel de contabilizar aquilo que você vende, de emitir as notas fiscais, de cuidar do seu fiscal, de cuidar do teu jurídico, para ter um papel neste grande processo. Todo mundo está vendendo. Sim. Então, de que forma ele pode ser um facilitador? De que forma ele pode impulsionar? Ou de que forma ele pode travar? O financeiro, por exemplo, a área de venda sempre culpa o financeiro por travar crédito, por criar barreira, por atrapalhar e tudo mais. Esse processo tem que acontecer. O vendedor quer atropelar o processo e não pode descumprir. Mas como que o financeiro pode, sem descumprir os processos, ser um facilitador de vendas? Ou dar instruções e orientações que ajudem ao departamento de vendas, ao setor de vendas, a vender sem descumprir o processo? Como é que você ajuda ele a enxergar o que precisa ser feito sem meter os pés no peito e falar, não, o cliente, não posso fazer isso e pronto, não tem crédito e pronto, não posso cumprir esse prazo e pronto. Eu atendi uma empresa que era contabilidade. E o problema deles era esse. 2 vendiam e 25 desvendiam. Eu ia falar essa palavra. A expressão foi essa. Porque depois que vende, o atendimento, quando precisava, era pela equipe do corpo técnico ali, responsável por fazer a contabilização das coisas e tal. Sim. O cliente ligava para pedir uma orientação, caía naquela história, o telefone tocava zilhões de vezes. Entendi. Quando falava que a pessoa não era ela, ou então ela estava dentro de um outro processo, falava para ele que eu ligo depois. Ela não entendia que, cara, você está dentro de um processo de vendas. Este cliente pode me trazer outros, ou pode sair daqui. Não está chovendo outro cliente na minha Pode ser que a primeira venda tinha sido realizada, mas a venda recorrente, a segunda, a terceira, dependia dessa pessoa que não está no front, mas é vendedora. E se eu não vender, o problema não é só meu, o problema é da empresa e que vai refletir em você também. Então, é o mesmo barco, né? Um furo afeta Você tudo. quer trabalhar numa empresa que tem boa estrutura, ela tem que vender. Equipamento queimou, você vai trocar ou você vai ficar sem equipamento? É preciso trocar. Bom, precisa ter grana no caixa. Como? Entendendo? É Vendendo. óbvio. Exato. Né? Então, se eu não enxergar a importância que vendas tem ali dentro do processo, tem gente que fala assim, nossa, não entrou ninguém aqui hoje, graças a Deus. Como assim? Assim, Ao cara, contrário. Ao contrário. o cliente está vindo para te Caramba, não atrapalhar. entrou nada, ninguém. Ninguém veio. A estrutura depende disso, o emprego depende disso, o investimento em treinamento depende disso. Você está sobrecarregado, precisa botar mais alguém, como? Se não vender. Não vender não comporta uma ajuda. Então, trabalhar essa mentalidade de vendas num time que não é de vendas é essencial hoje, porque o time que não é de vendas está atrapalhando o trabalho de vendas. Tem que vender. Bom atendimento, pós-venda, o call center tem que ser voltados à venda. Eu vendo na agilidade com o qual eu entrego uma informação para o vendedor, por exemplo. O financeiro vai analisar o crédito. Quanto tempo ele leva para fazer isso? Semana. Se ele levar muito tempo, ele desvendeu, cara. Ele atrapalhou o trabalho de vendas. E puxando aqui um pouquinho para o nosso lado, nós trabalhamos com TI. E nós sabemos que existem perfis completamente diferentes quando você trata de TI. Geralmente é aquele cara mais fechado. E não é o melhor cara para resolver um problema, mas é o pior para você colocar na frente do cliente. Então você tem que levar ele atrás de você, escondidinho, você faz todo o farol ali. Quem vai apertar o botão é você. E só fica perguntando, você entendeu? Você entendeu? Você entendi. Depois você sai e fala, beleza, chega em casa, deixa ele resolver, depois você vai e entrega. Tô mentindo, já. Não. Então você tem que ter esse jogo de cintura, você não pode expor todo mundo. E muitas vezes não, acho que a maioria das vezes, ele não faz aquilo por mal, é o jeito É dele. intrínseco dele, É né? o O jeitão perfil. dele.
Igual você falou, a cultura, poxa, vai chegar o Fábio aí, não teve um processo. Não, olha, eu não consigo, estou indo lá buscar ele. Beleza, ninguém pediu, ninguém nada. É a mesma coisa. Opa, peraí, qual é o problema? Ou eu já sei quem que eu vou chamar para esse problema. Mas é um problema que eu consigo já passar para ele mastigadinho no papel e eu sei que ele vai resolver, ou eu tenho que ir lá no cliente? Você já começa a ver qual é a melhor forma de eu atender o cliente. E às vezes não é levando o melhor técnico. Isso é complicado. Eu já ouvi muitas vezes ela fala assim, aqui não é pastelaria, tem cliente que acha que é pastelaria, Bem o pedido tá comum, pronto. Eu fico né? com dó de quem tem uma pastelaria, porque o cara é julgado o tempo todo, né? O problema é que a pessoa que diz isso, a não ser que seja na base da brincadeira, mas a pessoa que diz isso, ela realmente enxerga que ela não tá lá para atender o cliente. É que o cliente, ele é um mal necessário. É. Eu não tá lá para atender o cliente. Talvez eu não consiga atender, o cliente nem sempre tem razão. Talvez eu não consiga atender. Mas se eu tenho essa mentalidade de que, cara, não é do seu jeito, é do meu, você não pôs o cliente Ou no... quem sabe é de fato uma necessidade, e é uma necessidade com um pote de dinheiro na frente, porque eu não Pode virar uma estruturo para oportunidade. virar uma pastelaria para aquele tipo, para aquele cliente. Por que não? Sim. E aí você falou desse perfil, por isso que eu falei disso. Porque quando você falou do cara que não tem perfil para atender, ele pode até não atender. Só que se ele entender o papel que ele tem neste processo, ele vai entender que muitas vezes ele precisa ser ágil, que a informação que ele precisa te passar, porque você que vai atender o cliente, tem que chegar redonda, transparente, correta e completa, para que você tenha insumo suficiente para lidar com o cliente. Exato. Então ele vai fazer o papel dele dentro desse processo sem atender. Aí se ele não enxergar E isso... é fundamental, hein? Eu queria falar um pouco sobre não o cliente agora, e sim as suas atividades, né? O escrever o livro, fazer palestras, isso te trouxe para um mundo diferente de quando o seu foco era realmente atender o cliente. Sim. É lógico, você não escreveu um livro para ficar na sua prateleira, você escreveu para vender e quem vai comprar e vai ler é um cliente. Né? Você faz palestras justamente para distribuir o seu conhecimento e você tem uma receita devido a isso. Como esse mundo novo de você escrever, de você fazer palestra, é enxergado, né, é visto pelo seu cliente, né, que você tem que fazer o excelente atendimento, e também como isso te trouxe experiências novas em que mudou sua percepção de alguma forma. Isso eu entendi sua pergunta, mas o surgimento do livro, num primeiro momento, era aquela história de que quase todo mundo tem um sonho de um dia escrever um livro. A árvore já plantou? Já plantei uma meia dúzia. Filho, você já contou? Então... O primeiro livro surgiu daí. Aí a definição do assunto é que levou mais tempo, talvez, que escrever um livro. A hora que eu comecei a olhar para a experiência de vida, a experiência profissional, tentando encontrar as convergências, que eu fui contato publicitário, minha formação é essa área de publicidade, aí depois eu vim para hotelaria, depois eu fui para concessionária, nesse meio tempo eu tive locadora de DVD, eu tive loja de cosméticos, enfim. Eu comecei a olhar para tudo aquilo e falei, isso tudo converge, cara. De fato eu sei que eu posso passar para as pessoas. Comecei a olhar e falei, cara, tudo que eu fiz na minha vida foi relacionado ao atendimento ao cliente. Estava sempre de cara com atendimento, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Então, assim, eu já atendi pessoa física e jurídica. Já vendi por telefone, né? Prospectei por telefone, já fiz visita vendendo na rua, já atendi ouvidoria, já fui gestor comercial. Falei, cara, tudo que eu faço, o ponto de convergência é atendimento ao cliente. Então, beleza, vamos escrever sobre isso. Tá, então vamos levar conhecimento por ali. E foi durante este processo, eu estava num processo ali de desenvolvimento pessoal e tudo mais, foi que me despertou a ideia de, cara, vou fazer palestra. Eu vou levar isso para as empresas e tudo mais, vou dar palestra. Então o livro e as palestras vieram quase que ao mesmo tempo. Você fazia palestra dentro da própria empresa. Eu fiz algumas dentro da empresa, né? Fiz algumas dentro da empresa. A primeira palestra que eu fiz dentro da empresa foi para falar sobre um livro chamado O Oitavo Hábito, que era o Stephen Covey, o cara dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e tal. Quando eu fiz aquela, o bichinho da palestra pegou, né? Eu pensei, cara, gostei desse negócio, né? Você recebeu de volta, acendeu uma primeiro, para se preparar para a palestra, você acaba tendo que estudar algumas coisas e tudo mais. Você aprende muito. Você fica muito mais focado para poder ensinar, né? Com aquele receio de, não posso falar bobagem. Então, você percebe que você aprende mais, fica mais focado naquilo. Quando você passa isso para as pessoas, sem que ninguém te diga nada,
você vê nos olhos das pessoas algumas coisas que você As fala assim, conexões, né? cara, tô contribuindo. E essa sensação de contribuir, ela te contamina, assim, você percebe quando tá contribuindo. Eu publiquei uma foto esses dias da palestra lá de Santa Catarina. Uhum. Ao final da palestra, o cara me sai de lá do final, dá a volta, vem até. Eu tava descendo do palco, nem tinha conseguido descer do palco ainda. Ele veio me cumprimentar, agradecer e tal, falar do negócio dele, da empresa dele, do quanto aquilo tinha sido revelador para ele e tal. Cara, isso te contamina. Você fala, Uhum. "Não, eu quero fazer Preciso continuar isso fazendo e isso. levar isso para as empresas. Achei muito bacana. Tanto que eu costumo dizer que o trabalho de palestra ele vem para fortalecer as pessoas e, consequentemente, fortalecer as empresas. Uhum. É crescimento pessoal e profissional, a pessoa precisa enxergar aquilo como um crescimento de carreira e, consequentemente, ela traz resultado para a empresa. Eu sempre trabalho conectando essas duas coisas. O que você, que está assistindo minha palestra, que é um funcionário que foi obrigado a assistir, às vezes a empresa pagou para você ir, Pagou para você, né? o que você vai tirar de benefício daquilo ali para tua vida, para conquistar os teus objetivos e tudo mais, e, consequentemente, você está contribuindo com a empresa. Você tá fazendo esse bichinho morder. Essas é animado. conexões, assim, eu não consigo desconectar essas coisas. Então eu falo assim, cara, eu tenho uma palestra de mentalidade de vendas, tem uma palestra de atendimento, tem uma palestra de automotivação e proatividade. Tem hora que eu falo de tudo junto ao mesmo tempo, tudo junto misturado. Porque na minha cabeça não Apesar de um Tá tempo, pesado. né? Você como pessoa tem todas essas conexões. De tudo que você fala tem uma raiz, né? não desconecta isso na minha cabeça. Cara, Aham. se não tiver tudo junto, não funciona. Não tem jeito. Vai ter que fazer um bate-papo sobre como escrever um livro, como virar um palestrante, que vai dar aí muito assunto aí, né, Sérgio? Nossa, sensacional. Bem, Fábio, eu queria agradecer aqui, assim, muito, muito mesmo. Como eu brinquei agora há pouco, eu queria continuar conversando aqui por horas, cara, porque o assunto é interminável. Estou muito feliz aqui em ter recebido você aqui, bater esse papo com a gente. Queria dar abertura aí para você fazer um encerramento, falar sobre algum assunto, deixar uma mensagem aí, fica à vontade. Ok. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, né? Fui muito bem recebido aqui, e desde o convite, né? E palestrante gosta de falar, então se botou o microfone na frente, se tiver 3 horas a gente vai falar. Vamos falar 3 horas. Arranca o cabo ali. Podcast diferente. Eu acho que a mensagem que fica, né, de resumo tudo isso que a gente falou, é da importância das empresas dedicarem essa atenção a desenvolver dentro da cultura da empresa o olhar sobre vendas para toda a equipe, olhar sobre atendimento para toda a equipe. Existem coisas que você pode fazer sozinho, aqui como líder, como gestor, já começar a trabalhar isso sozinho. Em alguns momentos você vai precisar trazer um profissional com um olhar de fora para somar com o seu, né? Muitas vezes a equipe não vai te dar atenção 100% e você talvez nem teria tempo para fazer isso. Muitas vezes um profissional de fora vem te ajudar. Acho que o recado que a gente tem é esse, né? Começa pequenininho ali na cultura e a hora que chegar o momento você traz um profissional de fora para te ajudar a construir isso com mais força. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Sem palavras, ficou sensacional esse nosso bate-papo. Queria realmente agradecer você. Aqui embaixo do vídeo a gente vai passar os nossos contatos. Então peço para você que está assistindo o nosso podcast para que você ative o sininho para receber novas notificações, que você se inscreva no nosso canal e continue sempre nos seguindo aí. Esse daqui foi mais um Vox Talk.